A paz do Senhor, meus queridos irmãos, queridos alunos, amigos aqui da Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos juntos mais uma vez, mais uma semana, para a nossa sétima aula, a nossa sétima lição deste quarto trimestre de 2015. As nossas lições, a nossa revista, aliás, desse quarto trimestre, está falando sobre o livro de Gênesis. Lições comentadas pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. Nós já ministramos 6 aulas das 6 primeiras lições e hoje nós vamos para a lição desta semana, a sétima lição do dia 15 de novembro de 2015. O título da nossa lição é A Família que Sobreviveu ao Dilúvio. Essa nossa lição está dividida em 4 pontos e nós vamos tratar no primeiro ponto sobre Deus anuncia o dilúvio. No segundo ponto, vamos falar sobre a construção da arca. No terceiro ponto, aliás, vamos falar sobre o dilúvio. E o quarto ponto, nós falaremos sobre o juízo de Deus. Vamos então ao texto áureo, à verdade prática, ao objetivo geral e ao ponto central da nossa lição, como nós já costumamos a fazer aqui na nossa Academia de Pregadores. Texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. O texto está na carta aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo 7. A verdade prática nos diz o seguinte: apesar da corrupção generalizada do mundo atual, é possível manter nossa família nos padrões da palavra de Deus. Eu sei, meu querido, que essa verdade prática parece algo impossível, parece utópico para os nossos dias. Mas a verdade é possível, é possível. Não é fácil, eu sei. Mas é possível, debaixo da graça de Deus, debaixo da mão protetora e direcionadora do Senhor, nós mantermos a nossa família, como diz a verdade prática, nos padrões da palavra de Deus. Ensine os seus filhos, ensine a sua casa, ensine a sua família. Não desista, lute, ore, peça misericórdia, a graça de Deus, porque é possível, é possível. Em meio a todas as crises, é possível viver um direcionamento de Deus para a nossa vida. Eu sei que o mundo que nós vivemos, como nós estudamos na lição de número 6, está totalmente depravado. É como o mundo de Lameque, como a geração de Lameque, uma geração depravada, que está se depravando cada vez mais. Mas que nós possamos, meus queridos, ser como Josué, que diante daquele momento em que o povo de Israel não tinha certeza ainda, ou estava cocheando entre dois pensamentos, se serviam ao Deus de Israel, aos deuses que seus pais serviram no Egito. Josué se levanta extremamente determinado e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma verdade ainda para os nossos dias. Esta é uma verdade que ainda se assevera para os nossos dias. A tua casa é uma bênção, a tua família é uma bênção. Tem problema como toda família tem. Estamos no mundo real, mas Deus ainda tem bênçãos. Ah, pastor, mas a minha família vai de mal a pior. Deus pode transformar, Deus pode mudar. Não há impossíveis para Deus. Não há algo que Deus não possa fazer, principalmente se nós formos fiéis ao Senhor, principalmente se nós formos fiéis a Deus. Não se esqueça, Noé estava vivendo numa geração como a nossa. Eu já disse aqui, do hino que eu cantava quando era criança, como foram os dias de Noé, assim será a volta de Jesus. Os nossos dias são como os dias de Noé. São dias de intensa depravação. Noé viveu também os problemas que nós vivemos. Os tempos só mudam, mas os problemas são os mesmos ao longo das gerações. E assim como Noé foi fiel a Deus, nós aprenderemos nesta nossa sétima lição, na nossa sétima aula,
sobre a família que sobreviveu ao dilúvio, nós aprenderemos que, assim como Noé sobreviveu, eu e você também sobreviveremos. Conosco está o Senhor, a mão de Deus está conosco e nós vamos adiante. Que esta aula seja uma aula que venha motivar a tua vida espiritual. Que essa uma aula seja uma aula que venha unir a tua casa, unir a tua família. Quem sabe o diabo levantou uma grande barreira na tua família, na tua casa. Quem sabe as coisas estão prestes a findar. Mas através da palavra de Deus, ministrada aos nossos corações, através desta lição, com toda certeza, Deus vai mudar a sua história. Deus vai restaurar a sua casa. Deus vai restaurar a sua família. Nós profetizamos, nós da Academia de Pregadores, profetizamos a bênção de Deus sobre o seu lar, a bênção de Deus sobre a sua casa. Afinal de contas, meu querido, nós não estamos aqui tão somente para transmitir um conteúdo teológico, mas o que nós queremos transmitir é um conteúdo bíblico também. É a palavra de Deus ao seu coração, é a mensagem de Deus à sua mente, a mensagem que transforma, que muda, a mensagem que escreve a nossa história. Deixe Deus escrever a história da sua casa a partir de hoje e com toda certeza a sua vida será transformada e você, assim como a família de Noé, você e a sua casa irão sobreviver, guardados por Deus em meio a um mundo conturbado, degenerado, corrupto, devasso, mas a presença de Deus vai preservar a sua casa. Fique conosco durante esta aula, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. A Academia de Pregadores está preocupada em te subsidiar como professor de escola dominical, com ferramentas para ser um melhor professor à frente da sua classe. Mas nós estamos também preocupados com a tua vida espiritual. Nós estamos também preocupados com que você e a sua casa sejam cada vez mais fortalecidos pelo Senhor. Por isso, fique conosco durante esta aula e eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Muito bem, meus queridos, vamos ao nosso objetivo geral. O objetivo geral da nossa lição, desta nossa 7ª lição, é compreender que, apesar da corrupção do mundo atual, é possível viver segundo os padrões bíblicos. É possível, não se esqueça disso, é possível viver segundo os padrões bíblicos. Deus sempre tem remanescentes. Quando Elias pensou que estava sozinho, quando Elias pensou que era o único profeta de Deus, servo de Deus, adorador do Senhor, Deus disse a ele: não, Elias, eu ainda preservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Nós não estamos sozinhos, meu querido. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e existem outros Elias de Deus entre nós que estão buscando a presença de Deus para a sua vida. É possível viver segundo os padrões bíblicos, apesar da corrupção do mundo atual. O ponto central da nossa lição: é possível viver de modo santo e justo, mesmo vivendo em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado. Você é um padrão de Deus para esta sociedade. Você é um padrão de Deus para esta sociedade. Nós e a nossa casa somos padrões de Deus para esta sociedade. Façamos algumas considerações pertinentes antes de entrarmos no conteúdo da lição propriamente dito. A primeira consideração que eu quero fazer é que Noé, através da sua vida, através das suas atitudes, tem muitas coisas a nos ensinar. Mas eu gostaria de pensar com você nesse início da nossa aula, nessas palavras introdutórias à nossa lição, nessas considerações pertinentes. Eu quero pensar com você sobre algumas lições que Noé nos transmite, algumas lições que Noé nos dá, algumas lições que Noé nos ensina, nos mostra. Quem sabe essas lições servirão para você como tópicos para uma mensagem, para que Deus possa te usar com autoridade, com ousadia e com poder. Faça isto. Aquilo que nós aprendemos, eu sempre que eu aprendo alguma coisa, eu aplico isso numa mensagem. Deus tem nos ajudado na área do ensino e da pregação, e nós procuramos então aplicar aquilo que nós aprendemos numa mensagem. Este é o objetivo da Academia de Pregadores.
formar profetas de Deus, pregadores da palavra de Deus, homens e mulheres que têm convicção de um ministério, de uma chamada de Deus, formados por Deus para continuar trabalhando na obra e no reino do Senhor Jesus. Então, Noé nos ensina algumas lições. A primeira lição, Noé era fiel a Deus em um mundo conturbado, em um mundo corrompido. E Noé nos ensina que nós nunca podemos perder a fidelidade a Deus. Nada. O apóstolo Paulo, ele escreveu nos dizendo: quem nos afastará do amor de Cristo? Nada. Noé se manteve fiel a Deus em um mundo conturbado. A segunda lição que Noé nos ensina é que ele recebeu, ele entendeu e recebeu. Após receber, ele entendeu a ordem de Deus. Como é bom quando nós recebemos ordens de Deus. Como é bom quando Deus ainda conta conosco para os seus propósitos. E Ele comunica aos nossos ouvidos, ao nosso coração, aquilo que Ele tem a fazer. Que você possa receber ordens de Deus para a sua vida e entender estas ordens. Em terceiro lugar, a terceira lição que Noé nos ensina, ele tinha um grande desafio. O desafio de Noé não era pequeno, era grande. Ele precisava, sem todo este aparato tecnológico dos nossos dias, embora o mundo já tivesse, sem dúvida, uma evolução tecnológica, mas sem todo o maquinário que nós temos hoje, Noé precisava construir uma arca. O desafio era grande, a prova foi que ele demorou cerca de 120 anos para construir a arca. 120 anos. Quantas vezes Deus nos propõe desafios e nós desanimamos no primeiro dia e quebramos as ordens de Deus. Mas Noé, durante 120 anos, dia após dia, ele obedeceu a ordem do Senhor, sabendo que tinha um grande desafio, porém, ele foi até o fim. Deixe-me dizer uma coisa, sempre que Deus te propor um grande desafio, não se esqueça disso, sempre que Deus te propor um grande desafio, Ele te capacitará de forma grande para cumprir o desafio proposto por Ele. Não se esqueça, eu vou repetir, sempre que Deus te propor um grande desafio, Ele te capacitará também de forma grande para que você possa cumprir o desafio proposto por Ele. Se Deus te propôs o desafio, Ele é responsável por te fazer chegar ao final. Basta tão somente ser fiel a Ele. Noé nos ensina ainda a quarta lição. Qual a quarta lição que Noé nos ensina? Ele só conseguiria vencer o desafio se a sua família estivesse ao seu lado. A nossa família é a nossa base, é o nosso sustentáculo. A nossa família é a base do nosso ministério, é a base da nossa vida. A nossa família é a base de tudo que nós temos. Se você não é casado, se você não tem a sua esposa, o seu filho, os seus pais, os seus irmãos, são a base do seu ministério. Nós precisamos ter uma história, e a nossa história começa na nossa família. Não tente viver sozinho, não tente desenvolver o seu ministério sozinho. Envolva a sua família no seu ministério, porque a sua família é o seu sustentáculo, e é a sua família que vai te ajudar a vencer os desafios que Deus te propôs. Deus capacitou Noé, mas também capacitou os seus filhos. Noé venceu o desafio porque a sua família estava do seu lado. Ninguém mais acreditou em Noé, mas a sua família acreditou em Noé. Eu aprendo aqui a quinta lição com Noé. A quinta lição que Noé nos ensina. A nossa família precisa nos dar credibilidade. Quantas pessoas, quantos obreiros, pregadores, quantas pessoas têm credibilidade fora da sua casa? Quantas pessoas têm a credibilidade de amigos? Quantas pessoas têm a credibilidade de igrejas distantes da sua cidade, mas não têm a credibilidade da sua própria igreja, não têm a credibilidade da sua casa? Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós aprendemos que o primeiro lugar que Davi foi ungido foi dentro da sua própria casa, na presença dos seus irmãos. Eu não estou dizendo que os irmãos de Davi aceitaram a sua unção, mas eles tinham consciência de uma coisa: Samuel esteve em nossa casa. Todos nós passamos diante dele e Deus escolheu Davi. Tenha credibilidade em tua casa.
A nossa família é quem nos conhece profundamente. A nossa família é quem nos conhece na nossa intimidade. E quando nós temos credibilidade na nossa própria casa, isto quer dizer que nós estamos no ministério direcionado por Deus. Ninguém mais acreditou em Noé, mas os seus filhos acreditaram. É como se os filhos e a mulher dissessem: se o papai está dizendo que foi Deus quem falou com ele, nós conhecemos a vida do nosso pai. Deus não falou conosco, mas falou com o nosso pai, e nós acreditamos naquilo que Deus falou com ele, e eles se empenharam com Noé. Quantas vezes a nossa família não se empenha conosco porque nós não temos credibilidade para mostrar que Deus realmente falou aquilo que nós estamos dizendo. Mas a família de Noé tinha credibilidade. A sexta e última lição que eu aprendo com Noé. Noé evidencia a importância da família em todas as áreas da nossa vida. Noé deixa claro que sem a família não vamos a lugar algum. Noé deixa claro que sem a família nós não podemos subsistir. Nós somos uma história familiar. Nós não surgimos do nada. E nesta lição nós aprenderemos que Noé não foi salvo sozinho da arca. Ele e a sua família foram salvos por Deus na arca que ele e a sua família construiu. Meu querido, que estas 6 lições que Noé nos ensina seja uma realidade da nossa vida. E para você não esquecer, hein? A primeira lição que Noé nos ensina: era fiel a Deus em meio à geração corrupta. A segunda lição que Noé nos ensina: recebeu uma ordem de Deus, uma ordem grande, mas uma ordem difícil, mas uma ordem de Deus. Terceira lição que Noé nos ensina: tinha um grande desafio. Mas sempre que Deus nos dá um grande desafio, Ele nos capacita de forma grande. A quarta lição que Noé nos ensina: ele só conseguiria vencer o desafio se a família estivesse ao seu lado. A família ao nosso lado. Com a família ao nosso lado, nós podemos caminhar muito. Talvez sozinhos nós caminhamos mais rápido, mas com a nossa família, nós caminhamos até mais devagar, mas vamos mais longe. Aprenda isso. Sozinho, nós caminhamos talvez mais rápido, mas com a nossa família ao nosso lado, nós vamos mais longe. O que você quer? Caminhar mais rápido ou chegar mais longe? Eu prefiro chegar mais longe. A sexta ou a quinta lição que Noé nos ensina é que a sua família acreditava no que ele dizia que Deus havia lhe falado. Ele tinha credibilidade da sua família. Que coisa linda quando nós temos a credibilidade da nossa família. E a sexta lição que Noé nos ensina: ele nos evidencia a importância da família em todas as áreas da nossa vida. Você já falou para a sua família o quanto ela é importante para você hoje? Você já disse para os seus filhos que você o ama? Que você os ama? Para a sua esposa que você ama? Para o seu esposo que você o ama? Você já falou para a sua família o quão importante eles são na sua vida? Se você não fez isso, aproveite esta aula, aproveite esta lição. Quem sabe a sua família está aí do seu lado, assistindo essa aula. Faça isso, convide a sua família. Que este seja um momento de crescimento para toda a família de vocês. Faça isso, diga agora mesmo, ou tão logo você tenha a oportunidade, diga para a sua família o quanto eles são importantes na sua vida em todas as coisas. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor prospere a sua família de forma poderosa para a glória do nome de Jesus. Este é o desejo da Academia de Pregadores. Este é o nosso desejo para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Que o Senhor te abençoe. Seguindo aqui nas nossas considerações que são pertinentes, nós já falamos sobre essas 6 lições que nós aprendemos com Noé. E nós sabemos, meus queridos irmãos, uma outra consideração muito pertinente é que nós sabemos que a maior luta de Satanás nos nossos dias é contra as famílias. Ele está lutando contra as famílias. Ele quer derrotar as famílias. A família é a célula máter da sociedade. Eu sei que você já ouviu isso várias vezes. Mas a família é o sustentáculo da sociedade. Se a família está desestruturada, nós teremos uma sociedade desestruturada. Teremos concomitantemente uma igreja desestruturada se a família está desestruturada. Todas as coisas que acontecem na família refletem na igreja.
E todas as coisas que acontecem na igreja refletem na família. Por isso precisamos de uma família estruturada. Precisamos, dessa forma, ter cuidado com a nossa própria casa. Cuidemos da nossa própria casa. Eu sou do interior de Minas Gerais e lá no interior a gente tem muitos jargões populares que expressam uma sabedoria popular muito grande. E lá de onde eu vim, a gente sempre ouvia os antigos dizerem que nós precisamos ter cuidado para não roçar a roça do outro e deixar a nossa cheia de mato. Muitas vezes nós cuidamos da família do outro, aconselhamos alguém, aconselhamos o filho dos outros. Mas quando os nossos filhos têm um problema e nos procuram para o aconselhamento, nós não temos paciência para aconselhá-los. Cuidado. Cuide da sua casa, meu querido. Cuide da sua casa, minha querida. Porque a sua família é o único bem que você vai levar desta terra para o céu. Tudo vai ficar aqui. Mas a nossa família subirá conosco para as mansões celestiais. Eu declaro isso em nome de Jesus para a sua vida. Outra coisa que precisamos estar atentos, é com o violento ataque que a nossa família sofre. As nossas famílias estão sofrendo ataques de todos os lados. A mídia está atacando a família. O mundo está atacando a família. O inferno está atacando a família. Se não bastasse os problemas internos que nós temos, surgem muitos problemas externos que tentam minar, atacar, destruir a nossa família. Mas que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida, que o Senhor abra os nossos olhos. Eu me lembro de um curso de liderança para ministrar para casais, que eu fiz com a minha esposa. Nós ministramos para casais, para famílias, e nesse curso nós tivemos uma lição que falava sobre patrulhar a nossa cerca. Patrulhar a nossa cerca, porque o diabo vai tentar derrubar a cerca onde a estaca estiver mais vulnerável. É ali. Então patrulhe a cerca da sua família. Olhe onde tem brechas. Procure saber onde estão ficando possibilidades para que o inimigo possa entrar. Patrulhe e fortaleça essas áreas. Fortaleça essas áreas para a glória do nome do Senhor. Fique atento aos ataques que a nossa família está sofrendo. Outra consideração muito importante a fazer é como ensinar os nossos filhos em tempos modernos a depender de Deus. Eu sei que talvez muitos de vocês que estão nos ouvindo aqui na Academia de Pregadores, assim como eu, vieram de famílias pobres financeiramente falando e lutaram, viram a prosperidade de Deus. E hoje nós temos recursos, os recursos logísticos são bem maiores do que os que nós tínhamos na nossa infância. E hoje, muitas vezes, tudo que os nossos filhos pedem, a gente corre, busca, luta para dar a eles. Mas como ensinar os nossos filhos a depender de Deus? Como ensinar os nossos filhos que é Deus quem ainda põe pão na nossa mesa? Como ensinar os nossos filhos que Deus ainda tem poder de cuidar da nossa casa? Eu tenho ministrado, ao final de semana que vem, eu estarei ministrando para famílias. E nós temos ministrado em muitos lugares, falando sobre vários temas, como identificando os inimigos da família, falando sobre outros temas que são importantes para a vida da família, trazendo a família ao altar de Deus, enfrentando as crises conjugais. São temas que são importantes para serem tratados nos nossos dias, para que a nossa família possa subsistir, para que a nossa família possa ir adiante, para que a nossa família continue vencendo para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, eu gostaria e achei importante fazer essas considerações pertinentes antes de entrar no assunto da nossa lição, para que nós entendamos que Deus está preocupado com a nossa família. Assim como Deus estava preocupado com a família de Noé, que estava vivendo num período tão conturbado, numa geração tão corrompida, Deus também está preocupado com a sua casa. Deus está preocupado com a sua família. E eu tenho certeza que você receberá através da ministração, ou continuará recebendo através da ministração dessa aula, uma palavra de Deus para você, para a sua casa e para a sua família. Na introdução da nossa lição,
nosso comentarista vai nos falar que a apostasia já era universal, então o juízo de Deus também seria universal, que em meio àquela geração sobressaía a justiça de Noé. Nós devemos preservar nosso lar em meio à sociedade que jaz no maligno. Em meio à sociedade que jaz no maligno, nós precisamos preservar o nosso lar. Precisamos lutar em favor da nossa família. Não desistir da nossa família. Eu aprendi que nós não podemos entregar a nossa família nas mãos de Satanás. O diabo não vai vencer. O mundo é mau, eu sei. O mundo jaz no maligno, eu sei. Mas em meio a este mundo, dessa geração em que Noé vivia, sobressaiu a justiça de Noé. Que a nossa justiça se sobressaia neste momento de tanta degradação moral, espiritual e ética que a nossa sociedade enfrenta. Nós recebemos um convite de Deus para que a nossa justiça exceda a justiça deste mundo, para que a nossa justiça sobressaia a justiça desse mundo e a nossa família seja, além de preservada, seja abençoada e fortalecida por Deus em dias tão conturbados como os momentos que nós enfrentamos. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre Deus anuncia o dilúvio. Como nós já falamos, Deus já tinha decretado. Nós já tratamos aqui em lições anteriores que Deus já tinha decretado que ele iria destruir aquela geração. Deus então anuncia o dilúvio. Deus fala com Noé. Vamos pensar aqui dentro deste ponto, nos dois subtópicos, nos dois parágrafos que o nosso comentarista nos coloca a respeito deste anúncio que Deus faz. O primeiro subtópico nos diz que fala sobre o anúncio do dilúvio. Primeiro subtópico, o anúncio do dilúvio. Deus só anunciou a Noé o dilúvio porque Noé soube preservar a sua moral espiritualmente. Soube preservar a sua moral e espiritualmente também a sua família. Noé sobre preservar moral e espiritualmente a sua família. Diante desta atitude, diante desta situação, Deus então acha em Noé uma situação favorável. Permitam-me pensar, porque eu procuro entender a Bíblia de forma bem humana. A gente chama isso, no curso teológico, de ler a Bíblia desmistificadamente. Ler a Bíblia desmistificadamente. Você já notou quando nós estamos num ambiente e de repente entre muitas pessoas estranhas a nós, e se você vê alguma pessoa que você acredita que tem alguma semelhança, alguma característica, ou pensa de alguma forma como você pensa, ou de repente é o seu conterrâneo, alguma coisa nesse sentido, geralmente a gente se aproxima desta pessoa. Por quê? Porque essa pessoa tem um vínculo conosco. Quando Deus olha para a terra, permitem, humanamente falando, tá ok? Humanamente falando. Quando Deus olha para a terra, ela está corrompida, degenerada, ela está estranha àquilo que é o caráter e a personalidade de Deus. Deus é santo. E a corrupção estava degenerada. Nós já falamos aqui que a corrupção era universal, a apostasia era universal. E Deus está olhando para a terra e ele não pode se aproximar. Isaías diz que os pecados fazem separação entre o povo e Deus. Então, quando Deus olha agora para a terra, no meio dessas pessoas estranhas, humanamente falando, tá ok? Somente humanamente falando, para a gente entender, essas pessoas estranhas espiritualmente a Deus, Deus olha no meio dessas pessoas e quem ele enxerga? Alguém que se assemelhe a ele. Noé. Santo, um homem fiel a Deus. Um homem que estava preservando a sua família moral e espiritualmente falando. Quando Deus percebe essa característica em Noé, assim como nós nos aproximamos de alguém por afinidade, Deus se aproxima de Noé por afinidade. Diga isso aos seus alunos. Mostre para eles a necessidade de mantermos a santidade neste mundo conturbado, porque se nós mantermos a nossa santidade, Deus se aproximará de nós por afinidade. Ele é santo e se aproxima daqueles que também são santos. Preservemos a nossa santidade diante de Deus. Deus, então, se aproxima de Noé e
fala com ele sobre o seu decreto, sobre aquilo que ele já havia decidido. Faz um anúncio disso. O segundo parágrafo deste primeiro ponto nos fala sobre um juízo que parecia improvável. Por que esse juízo parecia improvável? A Bíblia vai nos garantir, em Gênesis capítulo 2, o versículo 6, que não chovia sobre a terra. Um orvalho caía e molhava a terra. Quando Noé disse que ia chover, as pessoas riram dele. Noé nunca choveu, isso nunca existiu. Quantas pessoas dizem para nós, há tanto tempo eu ouço dizer que Jesus vai voltar, isso não vai acontecer. Meus queridos, não nos esqueçamos de uma coisa. Aquilo que Deus disse que irá acontecer, ainda que pareça utopia, ainda que pareça improvável, se foi Deus quem disse, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Eu e você seremos felizes se acreditarmos no que Deus fala, por mais improvável que pareça, por mais utópico que pareça. Quando nós cremos nas palavras do Senhor, nós estamos a um passo de vencermos junto com Ele, porque nós acreditamos no que o Senhor disse. Que você creia, que você acredite, mostre aos seus alunos, enfatize isto com os seus alunos neste primeiro ponto, a necessidade de crermos naquilo que Deus falou, mesmo que pareça improvável. Tão somente creia, acredite. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a construção da arca. A fim de fazer Noé escapar do dilúvio, Deus então vai ordenar que Noé construa a arca. Interessante que Deus poderia dizer para Noé, tome a sua família, vai para uma montanha, vai para uma caverna, porque lá eu vou te proteger. Deus podia fazer isso? Podia. Mas quando Deus manda Noé construir a arca, Deus está dizendo a Noé, eu vou te proteger, eu vou proteger a sua casa, mas você precisa fazer alguma coisa. Glórias a Jesus. Eu vou repetir. Deus está dizendo, Deus poderia dizer para Noé, foge para uma montanha, vai para algum lugar que eu vou te proteger. Mas Deus está mandando Noé fazer a arca, porque Ele está querendo ensinar a Noé o seguinte, eu vou te proteger, eu vou proteger a sua casa, eu vou proteger a sua família, mas você precisa fazer alguma coisa. Meus queridos e amados irmãos, quantas pessoas acreditam que só de levar os filhos para a igreja eles estarão protegidos? Quantas pessoas acreditam que só de orar pela sua família elas estarão protegidas? Não construa uma arca. A ordem de Deus é esta, construa uma arca. Eu vou proteger a sua casa. Quem vai guiar a arca é o Senhor. Quem vai fechar a porta da arca é o Senhor. Quem vai dar forças a Noé para construir a arca é o Senhor. Quem vai dar credibilidade à família de Noé para acreditar em Noé é o Senhor. Quem vai fortalecer Noé durante 120 anos é o Senhor. Quem vai enviar os animais para a arca é o Senhor. Quem vai enviar a chuva também é o Senhor. Mas quem vai construir a arca é Noé e a sua família. Que arca que você está construindo com a sua família? Talvez você espere o livramento do Senhor, mas não está construindo a arca. Comece a construir a arca hoje mesmo. Depressa, comece a construir a arca. Acredite no que o Senhor falou. Tem pessoas que acreditam no que o Senhor falou e ficam parados. Não, o que o Senhor falou tem uma ordem a se cumprir. Então cumpra a ordem. Construa a arca e verás o livramento de Deus para você e a sua casa. Glórias a Jesus. Como é bom quando nós aprendemos com a palavra de Deus. Como é bom quando a palavra de Deus se torna uma realidade para a nossa vida. Por isso não se esqueça, construa a sua arca. A planta da arca foi o Senhor quem deu. Não é interessante? Noé tinha que construir a arca. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ia livrar a sua família. Mas Deus não simplesmente falou, construa a arca e pronto. Não, Deus falou, construa a arca, mas eu vou dar a planta. Sabe o que Deus está dizendo para Noé? Eu vou livrar a sua casa, mas você tem que construir a arca. Só que você tem que construir a arca do meu jeito. Aleluia. Quantas vezes nós queremos construir a arca do nosso jeito? E não vai dar certo. Esta arca não vai subsistir, não vai suportar a tempestade, ela vai afundar. O Senhor está dizendo, eu vou livrar a sua casa, não é? Você vai construir a arca, mas a arca tem que ser do meu jeito. Quantas famílias não querem construir a arca do jeito do Senhor?
quantas famílias não querem construir a arca do jeito que o Senhor quer, mas o Senhor vai dar a planta da arca. E nesta planta o Senhor vai dizer, olha, você vai betumar a arca por dentro e por fora. Me lembro que eu preguei uma vez sobre protegendo a família de problemas internos e externos. Deus fala com Noé, você vai construir a arca de madeira de cipreste, ou madeira de gofer, como diz aqui, ou de gofer, como diz na nossa lição. É a mesma madeira de cipreste, era uma madeira especial, uma madeira que não se corrompia. É a mesma madeira que a Bíblia chama em alguns lugares de madeira de acácia. Foi usada para construir o tabernáculo, a Arca da Aliança. Na nossa academia de pregadores, nós temos assuntos magníficos tratados por esse prisma, pelo pastor Alderi Nelson Rocha. Ele vai tratar sobre os segredos dos templos e tabernáculos. Ele vai falar sobre a madeira que construiu a arca. Ele vai falar sobre isso. Entre lá no link, faça o curso na nossa academia de pregadores e com certeza isso vai servir de subsídio para você na hora de ministrar a lição e na hora de entender a palavra de Deus, que é o mais importante. Mas o Senhor disse, você vai construir com madeira de cipreste, mas você vai betumar a arca com betume por dentro e por fora. Deus quer livrar a nossa casa, mas primeiro nós temos que construir a arca. Deus vai livrar, mas nós temos uma responsabilidade de construir a arca. Segundo, a planta tem que ser de Deus, tem que construir de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, tem que betumar a arca por dentro e por fora, tem que proteger a família de problemas internos e de problemas externos. Quarto, a arca não pode ser pequena, tem que ser grande, porque o projeto de Deus para a nossa família e para a nossa casa é um projeto grande. Demora tempo, são 120 anos. Mas nós temos que construir. Que bênção, bênção. Que mensagem maravilhosa o Senhor traz à nossa vida e à nossa casa através dessa lição. Não furte os teus alunos desta mensagem, hein? Não furte os teus alunos desta mensagem. Outra coisa, a arca não tinha leme, porque Deus ia guiar a arca. Outra coisa que eu ensino, a nossa lição não trata disso aqui, mas hoje eu tratei quando ministramos para a família, sobre protegendo a família de problemas internos e externos, a arca não tinha remo. Eles não iam remar, quem ia conduzir a arca era o Senhor. Quem ia dar direção para a arca era o Senhor, ela não tinha leme. Eles tinham que confiar que ao entrar na arca, o Senhor é quem protegeria a sua família no meio da tempestade. Aprenda uma coisa, só Deus pode proteger a nossa família no meio das tempestades que vivemos. Às vezes nós recebemos a ordem de Deus, construímos a arca, fazemos de acordo com a planta de Deus, betumamos por dentro e por fora, mas queremos colocar o leme, queremos nós mesmos guiar a nossa arca. E Deus é quem quer guiar a sua casa, Deus é que é o cabeça da sua família. Eu sei que você, esposo, é o cabeça da sua casa, mas antes de tudo o Senhor é quem ordena todas as coisas. E nós queremos colocar o leme, dar a direção que nós achamos que tem que ser. Nós queremos usar remos, levar a arca pela força do nosso próprio braço, lutar contra as ondas. Não deixe Deus direcionar todas as coisas. Eu imagino que os filhos de Noé perguntavam, papai, e agora nós entramos, a porta da arca está trancada, o que vai acontecer? E ele dizia, não sei, Deus só mandou entrar na arca. Mas papai, para onde a arca vai parar? Não sei, Deus só mandou entrar na arca. Papai, qual vai ser a direção? Não sei, Deus só mandou entrar na arca. Entre na arca, você e a tua família, e Deus vai guardar a tua casa em nome de Jesus. A planta da arca tinha que ser de acordo com a vontade de Deus. Segundo parágrafo deste segundo ponto, a construção da arca. Enquanto Noé e seus filhos construíam a arca, eles apregoavam a mensagem de Deus. A própria construção da arca já era uma mensagem viva. Quando eu e você nos preocupamos em construir uma família sólida, de acordo com a planta que Deus dá, essa própria construção já anuncia, já é uma mensagem do reino de Deus para a vida de pessoas que precisam ser transformadas pela palavra de Deus. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. O dilúvio. O dilúvio. Noé e sua família entraram na formidável embarcação. O primeiro parágrafo vai falar justamente sobre o dilúvio,
sobre as águas que cobriram a terra, as águas que caíram sobre a terra. Deus disse a Noé para construir a arca, ele construiu. Quando a arca estava pronta, o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Aprendamos uma coisa, cada um de nós, membros da família, temos que aprender uma coisa. A família nos ajuda a construir a arca, então a família inteira vai desfrutar do conforto da arca. A família inteira nos ajuda a construir a arca, então a família inteira vai entrar na arca também. Eu tenho visto, infelizmente, muitas pessoas, ou algumas pessoas, digamos assim, vamos ter essa intensidade toda, mas eu tenho visto algumas pessoas que a família ajuda a construir o seu ministério, mas depois não podem desfrutar do ministério que a família ajudou a construir. Eu tenho visto pessoas que a família ajuda a chegar onde ele chegou. A esposa ajuda, e quando ele chega, ele abandona a esposa, abandona a casa, abandona os filhos, achando que agora é só ele que vai desfrutar de tudo. Não seja infiel com a tua família, achando que agora é só ela que vai desfrutar de todas as coisas. Não seja infiel com a tua casa. Não seja infiel. A família que constrói a arca tem direito de entrar na arca também. A minha vida ministerial, tudo que eu tenho, tudo que o Senhor tem nos dado, nós só chegamos até aqui por causa da nossa família, da minha esposa, dos filhos. Agora eles não irão desfrutar daquilo que Deus nos deu? Eles têm o direito. Deus não é infiel. Deus não é infiel. A justiça de Deus ainda está sobre as nossas vidas. E se eu tentar tirar isso da minha esposa e dos meus filhos, Deus irá tratar comigo. Porque a família que constrói a arca entra na arca também. Mas que bênção. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo tem consciência disso. Sabe que a sua família vai entrar na arca junto com você. Sozinho não entra na arca, hein? Sozinho não entra na arca. A ordem de Deus para Noé foi o seguinte: entra tu na arca e toda a tua casa. Se Noé entrasse sozinho, ele seria o desobediente. Seria desobediente. Não dá para entrar na arca sozinho. Diga isso para os seus alunos ao ministrar essa lição nesta semana. Diga isso para eles: olha, não dá, não se esqueçam, hein? Não dá para entrar na arca sozinho. A arca tem que entrar toda a família, porque o projeto de Deus é preservar a tua vida, mas também a de tua família. Terceiro ponto da nossa lição. No segundo parágrafo, vai falar, é uma pergunta: o dilúvio foi local ou foi universal? A própria arqueologia já provou que o dilúvio foi universal. A própria arqueologia já provou. Existem em lugares que o solo não é próprio. Existe, por exemplo, solo calcário. Há algum tempo atrás descobriram no nosso estado de Minas Gerais um solo calcário que não é típico daquela região, que não é típico daquele lugar. E todas essas coisas nos evidenciam que o mundo sofreu o dilúvio. O dilúvio foi universal. Ele envolveu toda a terra. Embora alguns críticos tentem dissuadir-nos deste pensamento, mas a própria palavra de Deus nos afirma que as águas cobriram os montes mais altos da terra. Os montes mais altos da terra. O dilúvio, então, foi de forma universal. Tá ok? Passemos ao quarto e último ponto da nossa lição. O juízo de Deus. Nós já falamos, eu repito, que Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Não é porque Deus é misericordioso, não é porque Deus é bondoso, que Ele não vai deixar de despejar o seu juízo sobre aqueles que precisam. Não, Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Então, neste quarto ponto, nós vamos tratar sobre o juízo de Deus. Já tratamos sobre o juízo de Deus, sobre a serpente, sobre Adão, sobre a mulher, lá no Éden. E mais uma vez, o livro de Gênesis, esta é uma das características do livro de Gênesis. É uma das contribuições singulares. O Stanley Ellison, no seu livro, que nós temos aqui ao nosso lado, sobre Conheça Melhor o Antigo Testamento, é um livro de panorama do Antigo Testamento. O Stanley Ellison vai tratar sobre algumas contribuições singulares de Êxodo.
E uma das contribuições singulares de Êxodo é que ele nos demonstra os juízos universais de Deus. O juízo de Deus é de forma universal, de forma plena. Deus sempre vai executar a sua justiça, vai vindicar a sua justiça através do seu juízo. O primeiro parágrafo deste quarto ponto, então, vai nos falar sobre um juízo universal. Um juízo universal. Nós aprendemos que a apostasia, a depravação nesta geração de Caim, nessa geração de Lameque, não Lameque, pai de Noé, mas esta agora na geração de Noé, era uma degradação moral e espiritual universal. Toda a terra estava corrompida. O Senhor disse, o meu espírito não contenderá mais com o homem. Com o homem aí não está falando de uma pessoa, está falando de forma genérica de toda a humanidade. Se a terra estava corrompida, se a corrupção era universal, o juízo de Deus também precisava ser universal. E o juízo de Deus foi universal. O nosso comentarista nos coloca assim: a geração de Noé teve tempo para ouvir sua mensagem e ver a arca sendo construída, mas não deu ouvido à pregação e ao trabalho daquele servo de Deus e foi destruída. E foi destruída. Eu me lembro de uma vez ter pregado sobre homens que viram coisas acabarem. E eu falei sobre Jó, que viu a família acabar, falei sobre Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que viram a igreja acabar, os levitas deixarem de cantar, enfim. Mas eu falei sobre Noé, que viu o mundo acabar. O mundo acabar. Eu imagino o desespero de Noé ao ver os seus parentes, sobrinhos, tios, primos, ao ver os seus amigos, amigos de infância, todos sucumbirem sob as águas do dilúvio. Foi por isso que Deus fechou a porta do lado de fora. Eu tenho certeza que se Deus não fechasse a porta, Noé tentaria abrir a porta para deixar as pessoas entrarem. Mas Deus fechou a porta do lado de fora para que ninguém entrasse. O Senhor fez isso. Porque o mundo agora iria sofrer o juízo universal de Deus. O juízo de Deus foi universal. Assim como o dilúvio foi universal, assim como a degradação moral e espiritual, ética, foi universal, Deus precisava tratar de forma universal. O segundo parágrafo do nosso quarto ponto nos diz o seguinte: o juízo divino no inferno. A Bíblia vai nos garantir, através de Tiago, ele nos diz o seguinte: não temei aquele que pode matar o corpo, temei antes aquele que pode, além de matar o corpo, colocar a alma no inferno. Só Deus tem esse poder, só Deus tem essa autoridade. Cristo é o juiz que já está às portas. Não obstante esse juízo universal de Deus, eu sei que em algumas situações, quando nós estudamos a soteriologia e com a visão da doutrina da salvação no Antigo Testamento, tem algumas situações que quando as pessoas pecavam, morriam, isso não queria dizer que perdiam a salvação. Quando o Senhor disse, toda alma que pecar certamente morrerá, isso não queria dizer que essas pessoas perdiam a salvação. A morte era consequência do pecado. Okay? Mas neste caso do dilúvio, tudo nos leva a crer. Por que eu digo tudo nos leva a crer? Porque quando nós tratamos de salvação, a salvação é uma linha muito tênue. E eu particularmente, nunca assumo uma postura de colocar ninguém no inferno. Eu digo que nós temos mais facilidade de pôr as pessoas no inferno do que pôr as pessoas no céu. E eu acredito que o céu será um lugar de surpresas. O céu será um lugar de surpresas. Então, para não decretar, para não ser o juiz destas pessoas, eu sempre digo, eu acredito, tá ok? Eu sempre digo, eu acredito. Porém, quando nós estudamos essa história do livro de Gênesis, essa geração, que era a geração de Noé, que sucumbiu no dilúvio, que se perdeu no dilúvio, que morreu no dilúvio, o que tudo indica, tudo nos leva a crer que além de perder a sua vida, além de sofrer esse juízo universal, esse juízo terreno, eles foram direcionados também para a perdição eterna, porque não creram.
não acreditaram no que Noé pregou, rejeitaram a ordem de Deus sobre eles. Como é triste pensarmos que pessoas são direcionadas todos os dias para o inferno. Meu Deus, como é triste pensarmos que mesmo que a porta da salvação está aberta, vivemos a dispensação do Espírito, um momento de plenitude para a vida cristã. Quantas pessoas têm trocado, assim como fizeram nos dias de Noé, trocado as ordens de Deus por um momento de perdição eterna. Mas que o Senhor nos ajude e que Ele tenha misericórdia de nós, principalmente da nossa casa, principalmente da nossa casa. Que nós cuidemos dos nossos. A palavra de Deus nos diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua própria casa, é pior do que negou a fé e é pior do que o infiel. Mas através desta lição, através desta aula, o Senhor tem movido o nosso coração para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa casa e não nos tornarmos como aquela geração de Noé que pereceu no dilúvio, mas nos tornarmos como a família de Noé, a cada dia, entrando na arca para ser livre de todos os problemas. Chegamos ao final da nossa 7ª aula, a nossa 7ª lição. Como foi bom ter a sua companhia mais uma vez. Eu tenho certeza que esta aula vai te subsidiar como professor de escola dominical e, sobretudo, transformar a sua vida. Nós chegamos ao final da nossa 7ª lição, a família que sobreviveu ao dilúvio. Primeiro ponto, Deus anuncia o dilúvio. O segundo ponto, a construção da arca. O terceiro ponto, o dilúvio. E o quarto ponto, o juízo de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Muito obrigado pela sua companhia, que o Senhor esteja sempre ao seu lado e ao lado da sua família. Aos nossos queridos e fiéis alunos da nossa Academia de Pregadores, que o Senhor continue a lhes fortalecer para a glória do seu nome. Divulgue, esteja sempre conosco. Eu faço questão sempre de encerrar as aulas falando sobre isso, porque eu tenho certeza que o teu crescimento, eu tenho certeza que o teu aproveitamento nas nossas aulas é algo que também pode ser direcionado para a vida de outras pessoas. E esse é o nosso desejo da Academia de Pregadores. Este é o nosso desejo e por isso nós estamos aqui. Então continue conosco, convide outras pessoas, divulgue, traga outras pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus. Um grande abraço da Academia de Pregadores. Que o Senhor seja sempre o Deus da tua vida, da tua casa e da sua família. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção de Deus sobre a tua casa. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção de Deus sobre a tua família. Em nome de Jesus, nós declaramos a prosperidade de Deus sobre a tua família. E em nome de Jesus, nós declaramos que a tua família estará sempre na arca para ser salva, para ser livre dos problemas, das dificuldades, para ser livres da perdição, para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe. Nós convidamos você para estar conosco na próxima semana, na nossa 8ª lição, para a glória do nome do Senhor Jesus, aqui na Academia de Pregadores. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.